Claro, porque você é muito racional mesmo. Desculpe, isso foi maldade. Eu estou tentando ser menos má. Por isso estou recomeçando em um novo reino aqui. Só eu, o Menta, umas estrelinhas. Há um bom tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a Jujuba ser a verdadeira vilã de Hora de Aventura. No entanto, se eu fosse refazer esse vídeo, eu com certeza mudaria algumas coisas e iria adicionar outras. Por mais que as atitudes e coisas ruins que eu citei da personagem realmente serem verdade, eu acredito que eu fui bem raso em alguns pontos, principalmente falando a respeito da redenção dela, o que, convenhamos, não foi muito justo da minha parte. E reassistindo certos episódios de Hora de Aventura, hoje eu acredito que de fato a Jujuba acabou se tornando uma pessoa melhor do que ela era antes, no fim do desenho. E hoje a gente vai dar uma olhada no momento que marca o início dessa redenção da Bonnie, onde ela tinha acabado de ser chutada do Reino Doce e se deu conta de que acabou perdendo tudo aquilo que tinha construído. Sendo assim, isso aqui é praticamente uma parte 1. Eu ainda vou fazer mais um vídeo para finalizar esse assunto. A Marceline vai até o Reino Doce e acaba descobrindo através do Rei Diu que a Jujuba não era mais a princesa dali e que na verdade estava vivendo em uma casinha de madeira que não ficava muito longe do reino. A Marceline então chega lá e em seguida questiona o porquê dela não ter contado tudo isso. E ela responde que era porque ela ficou com vergonha e todo esse sentimento de frustração por ter perdido o Reino Doce e esse medo de ser vista em um momento de fragilidade por alguém como a Marceline surgem da questão de que a Jujuba sente que precisa ser vista pelos outros como uma pessoa forte em 100% do tempo. E é bem interessante como muitas pessoas também são assim, vivem numa constante luta para seguir passando uma imagem de alguém inabalável para os outros e acabam guardando muita coisa para si e tentando lidar com todos esses problemas sozinhos para não demonstrarem uma suposta fragilidade, e tudo isso vai se acumulando até que chega um momento onde simplesmente não dá mais. A Jujuba então faz uma piada sobre a Marceline, mas logo em seguida já pede desculpas e diz que tá recomeçando do zero e tentando ser uma pessoa menos má. E é realmente muito legal que ela tenha conseguido reconhecer que foi uma pessoa má no passado e falar isso em voz alta. Esse com certeza era o primeiro e um grande passo para conseguir se tornar alguém melhor dali pra frente. Admitir isso era algo extremamente importante e recomeçar poderia fazer com que ela entendesse certas coisas que não entendia antes, poderia ajudar ela a pensar de um modo diferente e enxergar as coisas por um outro ângulo, menos distorcido pelo poder e pelos resultados. A Jujuba teria a chance de olhar para os erros que tinha cometido e compreender o porquê de ter perdido tudo aquilo que construiu com muito trabalho durante toda a vida dela, consequentemente, sendo capaz de abandonar a mentalidade que a trouxe até ali. Ela então cita a presença de algumas criaturas chamadas verminhos, que estavam destruindo a plantação de abóboras dela todas as noites. E fica bem nítido que acabar com esses bichos era uma coisa extremamente importante para Bonnie, importante em um nível que chegava a ser incomum. A Marceline acaba comentando sobre as abóboras e a Jujuba diz que aqueles eram cidadãos do reino jardim dela e que esses eram 100% leais, que retrata muito bem essa frustração por ter sido, entre aspas, traída pelo povo doce e também esse apego gigante que ainda existia dentro dela por ser a princesa de um reino, o que, convenhamos, é algo completamente compreensível, tendo em vista a quantidade de tempo em que as coisas foram dessa maneira para ela. Os verminhos aparecem por ali para devorar as abóboras e as duas perseguem eles até chegarem em uma mina que parecia ser bem antiga por sinal, e é revelado que as duas costumavam ir nessa mina há muito tempo atrás. A Marceline parecia estar curtindo muito tudo aquilo, e ela fica relembrando sobre como as duas costumavam contar histórias e piadas enquanto andavam pelos trilhos, e sobre como ela tinha conseguido convencer a Bonnie a fazer uma pichação em alguma parede por ali, por mais certinha que ela fosse. Só que a Bonnie não parecia estar se divertindo. Na verdade, ela aparentava estar bem tensa e passava a todo momento uma impressão de que estava incomodada com alguma coisa. A Marceline então fala em um tom de brincadeira pra Jujuba que ela estava sempre preparada, só que isso acaba deixando a mesma meio irritada, e ela diz que precisava estar sempre preparada pra tudo, e diz que nem sempre foi assim, nem sempre ela precisou se preocupar com tanta coisa, porque antes o Reino Doce era muito mais pequeno e controlável, só que então acabou crescendo sem parar, e a todo momento que acontecia algum desastre, era ela quem precisava resolver, porque querendo ou não, tudo aquilo era responsabilidade dela no fim das contas.
palavras. E essas palavras deixam bem claro o modo como a Bonnie estava completamente esgotada naquele ponto. Como ela estava se sentindo muito incapaz e assustada por ter perdido o controle, já que por conta de alguns traumas que carregava consigo, estar no controle de tudo se tornou um sinônimo de segurança para ela, que a impedia de se machucar. E depois que isso foi tirado da Jujuba, ela obviamente ficou sem chão e se sentindo confusa e insegura. E esse medo e essa preocupação de perder o controle por seja lá qual fosse o motivo, foi o principal fator que a transformou em uma pessoa má e fria ao longo do tempo. Porque não importava o preço, se isso a mantesse no controle das coisas e a impedisse de se machucar, não era tão caro assim. De repente aparece um verminho gigante que elas não são capazes de derrotar, o que faz com que as duas tenham que sair correndo. E em meio a toda essa loucura, a Jujuba acaba deixando o boné dela cair, e ele fica pra trás. Em determinado momento, as duas acabam ficando encurraladas em uma parte da mina, e encontram a pichação que a Jujuba tinha feito há muito tempo atrás. A Marceline então começa a falar sobre a pichação, e é nesse ponto que a Bonnie não aguenta mais e desaba chorando. Ela diz que perdeu o boné, perdeu o povo, perdeu a casa, perdeu a Marceline, e não era nem sequer capaz de se livrar de alguns verminhos. E é nesse exato momento que a gente consegue ver claramente a culpa, o arrependimento, o ódio, a tristeza e toda essa frustração por não se sentir capaz estampados no rosto da Bonnie. Ela era uma pessoa totalmente quebrada e que não tinha absolutamente nada sob controle. E isso era assustador pra valer. Ela diz que tentou muito mesmo, e pensou que se ela se afastasse de todo o resto e focasse no trabalho, iria ficar tudo bem, mas no fim, ela acabou ali. E às vezes a gente acaba se perdendo em meio àquilo que parece ser prioridade, né? Às vezes a gente acha que tá fazendo as coisas certas, da melhor maneira ou por um bem maior, e que no fim vai dar tudo certo, todo esse esforço vai ser devidamente recompensado. Mas então a gente se dá conta de que não é bem assim, de que a gente errou, de que a gente teve atitudes ruins e fomos pessoas más, enquanto fazíamos aquilo que parecia ser o melhor. Tu pensou que focar no trabalho ou em qualquer outra coisa fosse ajudar, mas no fim só piorou tudo. Não foi bom fugir, não foi bom evitar, e não parece justo, mas esses são os resultados, por piores que eles sejam. E é aí que entra a importância do recomeço, a importância de juntar os cacos e de mudar. Eu sei que não parece fácil, e eu posso te garantir que não é, nem um pouco. Dói, fere o ego, e às vezes demora muito mesmo, mas vale a pena, é possível. Recomeçar sempre é possível. A Bonnie então pede desculpas pra Marceline por ter sido uma amiga péssima por tanto tempo. As duas então fazem as pazes e conseguem escapar daquela mina antes dela desabar. Depois de um tempo, elas finalmente voltam pra casa e conseguem descansar um pouco. E eu acho que aquele foi o primeiro passo da redenção de Bonnie Bell, já que ali ela deixou um peso enorme pra trás e percebeu que não tinha perdido tudo no fim das contas.